A ditadura e o colonialismo de Xi Jinping. Putin chama para firmar o Tratado de Paz entre Japão e Rússia. O surgimento do presidente Donald Trump e o cerco à China. Tudo isso já tinha sido previsto antes de acontecer com as mensagens espirituais. Vamos falar sobre as verdadeiras mensagens espirituais. Recentemente, as mensagens espirituais têm sido tratadas na internet, só que está havendo mal entendido ou muitas calúnias. Então, aqui gostaria de esclarecer sobre as mensagens espirituais e sobre a importância delas. As mensagens espirituais se realizam. Acompanhando as mensagens espirituais, acontecem diversas coisas. Por exemplo, o conteúdo das mensagens espirituais vai se realizando. O caso do presidente da China, Xi Jinping. Por exemplo, o presidente chinês Xi Jinping, antes dele se tornar presidente, numa época que não existia tantas informações sobre ele, nem havia notícias dizendo que ele era um ditador e que queria atuar no imperialismo. O espírito guardião dele já mostrava a intenção de dominar o mundo. Então vamos olhar o seguinte vídeo. Estamos querendo construir uma nova civilização chamada Império Chinês. A civilização do Ocidente já terminou, a época do tempo dos domínios deles, desde a Revolução Industrial até o início do século XXI, o domínio dos americanos e dos anglo-saxões já terminou. E então vai começar o domínio agora do Império Chinês. Essa é a nossa idealização. Dessa forma, ele falou sobre o Império Chinês, antes mesmo de ser presidente. Essa mensagem foi realizada na época que ele era ainda vice-presidente. Na época, a mídia, diversos críticos, diziam que ele seria o mais fraco imperador e que logo fracassaria. O crítico Hisahiko Okazaki também achava isso, mas com a mensagem espiritual, onde o Xi Jinping falava do domínio mundial, ele ficou bem surpreso. No caso do Kim Jong-un também. Quando o pai dele, o Kim Jong-il, morreu, foi realizado logo uma mensagem espiritual. Na época, Kim Jong-un fazia até intercâmbio na Suíça, que era uma pessoa internacional e que seria uma chance da Coreia do Norte mudar e democratizar. Mas, quando ele se tornou presidente, não foi nada disso e ele só atuou no desenvolvimento de armas nucleares, como vocês sabem. E o resultado ficou de acordo com o que o espírito guardião de Kim Jong-un dizia. O mundo todo queria saber o que Kim Jong pensava. Na nossa revista Liberty, numa matéria, apresentamos a mensagem espiritual de Kim Jong. Traduzimos para inglês e entregamos para um ex-agente da CIA, um investigador do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E ele disse que essa é a maior inteligência, informação de inteligência. Porque Coreia do Norte, um país fechado, não se sabe o que o topo pensa. Então, por meio da mensagem espiritual, consegue-se informações valiosíssimas. Não se sabe o que um ditador pensa, né? É muito difícil. Ele nem faz entrevista, então é difícil de saber. Então, por meio da mensagem espiritual, as informações que se obtém do mundo celestial, tudo fica claro. No caso do presidente russo Putin, a imagem que tínhamos mais forte dele era de ser um ditador. Eu também achava isso. O presidente Putin, quando foi realizada a mensagem espiritual do espírito guardião dele, em 2014, ele disse, já naquela época, que estava pensando num tratado de paz entre Japão e Rússia. Eu estou pensando em acabar com a Coreia do Norte, pressionando ela. Acho que consigo acabar com ela sem guerra. De que maneira assim eu faria isso? Basta firmar um tratado de paz com o Japão e fortalecer as relações. Se tiver algum inimigo do Japão, então diremos que vamos proteger na retaguarda, assim como uma seguradora. Basta dizer isso, né? Então, basta firmar um tratado com o Japão a ponto de não prejudicar a relação nipo-americana.
Foi como assistimos agora. Bem, esse Tratado de Paz Nipo-Russa foi sugerida no setembro de ano passado em Vladivostok, com Putin sugerindo tal firmamos um tratado incondicionalmente. Mas esse conteúdo, o espírito guardião dele já tinha dito faz tempo. Há 4 anos, não é? Ele estava bem confiante, não é? No caso do presidente Trump. Vamos ver o presidente Trump. Há meio ano dele anunciar a candidatura à presidência, o espírito guardião disse que vai se tornar presidente e que vai trabalhar no cerco à China. Vamos conferir. Nós devemos proteger contra a hegemonia da China. E eles estão pensando coisas ruins. Ilhas Spratly ao sul, por exemplo, eles estão construindo aeroportos no mar. E eles querem pegar a Filipinas e Vietnã e talvez Tailândia e demais países. E eles estão apenas pensando sobre uma nova rota da seda passando pela Península Arábica. Mas nós devemos proteger contra esse projeto. Então é o que vimos. O presidente Trump, o espírito guardião dele, disse que queria destruir a Coreia do Norte. E com relação à China, ele disse que quer trabalhar até destruir o comunismo. E agora Trump está trabalhando do jeito que o espírito guardião disse com relação à Coreia do Norte e está bloqueando os recursos chegarem à China. Então ele está colocando em prática cada ação que dito pelo espírito guardião. Antes dele se tornar presidente, durante as eleições, quando a mídia dizia que a Hillary tinha preferência, tanto a mídia americana quanto a japonesa, dizia que, por exemplo, a questão da China, como o Trump é um homem de negócios, não entraria em confronto, do que isso visaria o lucro. De fato, ele está buscando o lucro dos Estados Unidos, mas está em total confronto com a China, e talvez mais do que o espírito guardião disse. Muitos especialistas são fãs das mensagens espirituais. Vou falar um pouco sobre o que ocorre com frequência com as mensagens espirituais. Existem muitos profissionais fãs das mensagens. Há pouco você citou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e parece que você sabe de muito mais casos, não é? Sim, existem muitos e só consigo apresentar alguns deles aqui. Enfim, os políticos americanos são bem focados nessa questão da inteligência. E foi realizada uma mensagem espiritual do presidente Assad da Síria. Foi traduzido para inglês e nós enviamos para John McCain, um senador americano. E ele nos deu uma resposta dizendo: muito obrigado pelas preciosas informações. Vamos usar como material para tomar decisões para agir daqui para frente na Síria. Ou seja, a camada social de líderes dos Estados Unidos estão com essa postura de realmente utilizar as mensagens espirituais. Não só os americanos, mas também na Ásia, também em certo país, uma agência de inteligência entrou em contato comigo por meio de um jornalista. Enfim, essa agência disse que nas mensagens espirituais contém informações que somente essa agência teria. Então eles disseram: por favor, nos fale mais de detalhes sobre essas informações. A mentalidade do Japão é diferente dos outros países do mundo. Quando se trata da segurança, os outros países buscam informações sofisticadas. Se for para proteger o próprio país, juntam até as informações do mundo espiritual. Eu senti isso na pele. As pessoas que estão em posição de importância estão bem antenadas. Uma pessoa do setor financeiro, muito influente, disse o seguinte, que na época do governo do Partido Democrático no Japão, ele tinha sido convidado para fazer um estudo no Partido Democrático. E ele entende bem de finanças. Na época, o presidente do Banco Central do Japão era o Shirakawa. Sim, é desse livro aqui.
aqui, né? Tinha sido gravado a mensagem espiritual dele e essa pessoa influente do setor das finanças, depois que terminou de dar a palestra, ele disse: todo o meu pensamento está aqui dentro deste livro. Esta é a conclusão. Ele então fez questão de mostrar e pedir: por favor, leiam esse livro. Tudo que o presidente do Banco Central pensa está aqui nesse livro, então tome esse livro como base para tomar decisões. Então foi assim que ele fez uma apresentação aos democráticos no Congresso. Então essa mensagem espiritual está sendo uma base para tomar decisões, uma base importante para tomar decisões. O que eu lembrei ouvindo esse relato é que um diretor de certa emissora grande do Japão tinha feito um documentário. Ele estava fazendo um programa que abordava um personagem da história contemporânea e tinha um mistério que ele não conseguia resolver de jeito nenhum, que ele conseguiu resolver com as mensagens espirituais. Eu recebi o comunicado e ele pediu para explicar mais sobre as mensagens espirituais. Dessa forma, pessoas de diversos cargos de importância, aqueles que estão buscando informações, entendem a importância das mensagens espirituais. Essas pessoas que citamos aqui são todas não membros da Rap Science. Sim, são críticos, políticos, economistas, são pessoas não membros, são pessoas que sentem responsabilidade e pensam na segurança ou na prosperidade do país e buscam informações para isso, né? Essas pessoas entendem, né? Assim, aqueles que têm que tomar decisões muito importantes, as mensagens espirituais têm um valor muito importante. Bem, as opiniões são diversas, mas gostaria que não olhassem somente as aparências, gostaria que avaliassem com base no conteúdo. O que é uma mensagem espiritual? Vamos explicar agora sobre o mecanismo da mensagem espiritual. Vamos pedir a Yaori. Em geral, são dois tipos de mensagens espirituais. Um caso é a de pessoas falecidas e a outra é de mensagem espiritual de espírito guardião de pessoa viva. No caso de pessoa falecida, que pode estar no inferno ou no céu, mas enfim, o espírito é chamado geralmente para dentro do corpo do mestre Ryu Hokawa e faz o espírito falar. Então, o segundo caso é de mensagem de espírito guardião de uma pessoa viva. O espírito guardião protege a pessoa que está encarnada e, ao ouvir as opiniões do espírito guardião da pessoa, como a mentalidade é bem próxima, então pode-se saber a mentalidade da pessoa encarnada dessa forma. Então são esses dois grandes tipos. A mensagem espiritual do espírito guardião é um caso que nunca tinha sido visto até agora, né? Sim, o espírito guardião vai falando algo que a própria pessoa não consegue falar, né? Então são informações valiosas. Talvez isso seja difícil, mas o espírito guardião muitas vezes foi a vida passada da pessoa, né? Tem mensagem espiritual de espíritos guardiões de pessoa do exterior que fala em japonês. Sim, por exemplo, o presidente Putin, no caso dele, ele possuiu uma vida passada japonesa. Ele foi o 8º general shogun do período Edo no Japão, o Yoshimune Tokugawa. Então, ao ouvir a mensagem espiritual, ele falou em japonês. Como foi a vida passada foi japonês, então ele disse em japonês. E tinha até um jeito japonês, né? E fiquei bem surpreso também. Se pensar bem, as religiões de escala mundial, como o budismo, cristianismo, islamismo, todas foram moldadas, centradas nas mensagens espirituais. Por exemplo, o Buda Shakyamuni travou o diálogo com um demônio que veio a atrapalhar a iluminação, a cena da rendição do mal. Além disso, certa vez veio uma entidade chamada Brahma, que veio pedir a Buda Shakyamuni para pregar ensinamentos. No cristianismo, a Bíblia mostra Jesus falando que as palavras dele, na verdade, são palavras do Pai. No caso do islamismo, o Alcorão é praticamente uma coletânea de mensagens espirituais. Sim, as palavras de Deus transmitidas por Gabriel se tornou o Alcorão. São as próprias mensagens espirituais. Dessa forma, esse é um tema muito importante para uma religião
e que existe nas religiões de escala mundial. É um padrão mundial, sim. Outra coisa é que não é qualquer pessoa que é capaz de realizar a mensagem espiritual. Na Rap Science, além do mestre Okawa, tem os experts espirituais. Então, pouquíssimas pessoas são capazes de realizar mensagens espirituais. Logicamente, esses experts espirituais ou canalizadores precisam praticar o aprimoramento espiritual da mente ou do coração no dia a dia. Esse esforço que é a condição. Por que realizar mensagens espirituais? Vamos olhar este cartaz. Por que realizar mensagens espirituais? Primeiro tópico. Para provar que outro mundo existe. O que significa isso? Até agora, as mensagens espirituais chamadas testemunhadas, 500 delas já foram publicadas em livros, mas já foram realizadas mais de 900 gravações dessas mensagens espirituais. São todas para provar que o outro mundo existe, que espíritos existem, que Deus existe. Assim, cada mensagem é um tijolo para essa comprovação. Tem até gente que fala que são histórias inventadas, mas acho difícil concluir que são invenções, porque, por exemplo, depois que entramos nesse ano, uma vez a cada 1,2 dias estão sendo realizadas essas mensagens espirituais. E seria muito difícil criar histórias assim quase que diariamente. Então, realmente existe um poder espiritual, é chamado espírito, para realizar a mensagem espiritual. Vamos para o segundo tópico. Colher diversas informações de diversas dimensões, fazer uma análise do presente e fazer a previsão do futuro. No caso do ex-presidente americano Obama, quando foi realizada a mensagem espiritual de Obama, foi antes da posse dele como presidente. Ele impostou a presidente em janeiro de 2009 e a mensagem foi realizada antes disso. Nessa mensagem, ele tinha dito que deixaria de ser a polícia do mundo. E, na prática, Obama anunciou que os Estados Unidos não são mais a polícia do mundo. Foi o primeiro presidente a dizer isso. Foi um choque, né? Porque, na época, eu estava trabalhando na revista Liberty. E era alguém que estava para ser presidente e Obama parecia uma pessoa que falava de ideais, buscava ideais, e alguém, espírito guardião de alguém assim, falar que deixaria de ser a polícia do mundo. Eu falei, espera aí, será que tudo bem ele ser o presidente? E depois do empossamento realmente caminhou para essa direção. Então, é muito difícil, somente com as informações do mundo terreno, entender tudo ou fazer a previsão do futuro. Nessas horas, quando vem informações de seres espirituais e fazer essa análise para fazer a previsão futura, isso é muito importante. Vamos ao terceiro tópico, esse é bem inesperado. Se não deixar o espírito falar, ele pode ficar assentado. E quanto a esse tema? Bem, isso é típico da religião, ou melhor, típico da Rap Science. Tem pessoas que falecem, mas deixaram coisas pendentes. Tinha coisas para transmitir para alguém. E nesse caso, para onde ele vai? Ele vai ao mestre Ryu Hokawa e pede para transmitir as mensagens. Quando tem, às vezes esse espírito quer de qualquer jeito transmitir e fica assentado. Nesse caso, no ano passado, faleceu a atriz Kirin Kiki. Não que ela tivesse sido um espírito perdido, mas como atriz, ela tinha uma mensagem pendente para transmitir. Então, logo depois que ela faleceu, ela veio até o mestre Ryu Hokawa. E no caso dela, ela não ia embora enquanto não realizassem a mensagem espiritual. Então, foi realizada às 5h30 da tarde. De qualquer forma, é pela paz, pela prosperidade, pela independência do Japão e ainda proteger a vida, a segurança e a proteção de todos. Enfim, é para proteger o futuro que a Rap Science está fazendo de tudo. E incluída todas essas atividades, logicamente tem ações
do mundo terreno e também tem do mundo espiritual. A mensagem espiritual tem precisão garantida. Com relação à garantia da precisão das mensagens espirituais. Primeiro tópico. Não existem ensinações nas mensagens espirituais do Mestre Okawa. Bom, explicando um pouco sobre a precisão das mensagens espirituais, gostaria de explicar um pouco sobre o mecanismo da mensagem espiritual. São necessários alguns elementos. Primeiro, precisa de uma área divina, porque em locais de vibrações qualquer é difícil. Precisa também de um condutor, aquele que chama o espírito. Depois precisa do canalizador, que recebe o espírito para dentro do corpo. E, além dos dois, precisa de um juiz para avaliar se as palavras ditas pelo espírito são verdadeiras ou não, ou de quem são as palavras. No caso do Mestre Okawa, ele faz os 3 papéis mais a área divina. Então, ele consegue controlar os 4 papéis, portanto é um pouco difícil, mas existe um mecanismo bem complexo assim. Em outras religiões, como o Shintoísmo, também vimos revelações divinas chamadas de Shintaku. O normal é ter pessoas para cada papel, mas no caso do Mestre Okawa, ele faz tudo sozinho, né? Isso significa que tem que ser um médium de nível muito elevado para transmitir essas mensagens espirituais. O papel do juiz é muito importante. No caso de um médium normal, ele acaba perdendo a consciência e fica no estado de transe. Mas no caso do mestre, ele consegue desempenhar um papel de juiz de forma objetiva e determinar claramente quem é o espírito que está ali e se é a mensagem verdadeira ou não. Essa é a primeira característica. Outra coisa que você já deve ter vivenciado bastante é que uma prova irrefutável é que não tem tempo de preparo e as mensagens espirituais começam de repente, né? Sim, às vezes só tem 30 minutos ou 1 hora para começar uma mensagem espiritual, mas mais do que isso, por exemplo, certa vez estávamos combinando de realizar uma mensagem espiritual do ex-primeiro-ministro Nakasone. Mas, quando estávamos para começar a mensagem dele, na época, uma pessoa tinha acabado de falecer, é o crítico Tetsuya Chikushi. Ele interveio de repente e veio pedir para realizar a mensagem espiritual não do Nakasone, mas sim o dele, né? E dessa forma foi realizada a mensagem espiritual do Tetsuya Chikushi. Então não se sabe o que pode ocorrer até começar. Outra coisa que a personalidade que se manifesta é bem diferente de espírito para espírito, né? É sempre por meio do mestre que eles falam, mas são personalidades diferentes. Principalmente no caso de realizar várias mensagens de um mesmo espírito, sempre a personalidade é a mesma, por mais que passem anos. Um caso interessante é uma mensagem espiritual do espírito guardião do Hisahiko Okazaki. É um crítico internacional. Depois que ele faleceu, foi realizada a mensagem da própria pessoa que estava encarnada aqui, né? E quando era a mensagem do Espírito Guardião, ele revelou a vida passada, que foi o Mitsuhide Akechi, no período de guerras do Japão. Eu tinha transmitido pessoalmente a ele, ainda em vida. E ele disse que isso é maravilhoso, porque tanto Hideyoshi como Nobunaga, os gigantes da época, eram tolos. E somente Akechi era inteligente e combina bem comigo. E ele estava contente, né? E depois foi realizada uma mensagem depois que ele faleceu. E ele disse a mesma coisa, que foi bom que eu ter sido Mitsuhide, que tem instruções, né? Eu nem tinha transmitido essa informação ao mestre Okawa. Não tinha compartilhado nem nada, mas surgiram as mesmas palavras e fiquei bem surpreso também. Aliás, certa emissora parece que vai transmitir um seriado longo cujo personagem principal vai ser o Akechi. Será que tem a ver? Bem, vamos para o segundo ponto da garantia da precisão das mensagens espirituais. Esforços para transmitir de forma precisa o pensamento do espírito.
Esses são esforços bem difíceis de serem vistos. Mas o que você tem a nos dizer? Tem pessoas que justamente questionam se isso não seria parte da ensinação, né? Porque estudando previamente, então saberia sobre o espírito. Mas nesse caso, bom, comentamos sobre os experts espirituais. Certa vez, quando um deles invocou um espírito e o espírito falou por ele, ocorreu um caso clássico. Certa vez, ele não tinha lido muito a respeito do espírito, tinha estudado pouco e invocou o espírito e fez o espírito falar. O canalizador disse que não conseguia expressar direito as opiniões do espírito, mas depois ele aumentou muito a quantidade de leituras e estudos, fez um grande esforço e depois que colocou o espírito dentro dele, ele conseguia dizer as informações de forma mais fluente, as coisas da época, vocabulário. Então, com os estudos, o canalizador se torna um meio mais fácil para o espírito transmitir as opiniões. Isso mostra que o esforço feito aqui no mundo terreno e a precisão da mensagem estão diretamente relacionadas. Existem mensagens espirituais que abordam a filosofia política de Hannah Arendt ou filosofia de Heidegger, mas, enfim, no mundo espiritual, os seres emitem as palavras ou pensamentos e para captar de forma precisa essas mensagens, na verdade, é preciso fazer um grande esforço diário e estudos. E o mestre diariamente lê dezenas de livros para isso, né? Dessa forma, ele faz o esforço para aumentar a precisão. Então é sobre essa postura de não negligenciar o esforço é que as mensagens espirituais, a precisão delas são garantidas. Né? Gostaria que soubessem disso. Tem um terceiro tópico que garante a precisão da mensagem espiritual. No caso de uma mensagem espiritual for duvidosa, então realiza-se uma análise de um outro ângulo. Já houve um caso assim, não é? Quando foi realizada uma mensagem espiritual da Park, ex-presidente sul-coreana, ela apareceu com palavras muito violentas, né? Uma presidente usar aquelas palavras. E por isso que foi realizado para fazer uma análise, mais uma mensagem espiritual. Enfim, cada tentativa é preciso sempre ter esse ponto de vista de avaliar se é verdadeiro. Né? O mestre sempre veio fazendo esse esforço. Uma coisa que está relacionada à mensagem espiritual é a vida passada. A Rap Science consegue determinar a vida passada de algumas pessoas, mas às vezes acontece dessa constatação mudar, né, e alguns criticarem que isso é duvidoso. Bem, qualquer mensagem espiritual, basicamente, deixa o espírito falar, né? E nós ouvimos as palavras quando usamos a observação de três ângulos, observando três seres dizendo a mesma coisa a respeito da vida passada de certa pessoa, nós aceitamos, deve ter sido realmente aquilo. Mas, no caso de acumular essas observações e começar a ficar contraditório, então nós partimos para uma análise mais ativa. Será que realmente isso, né? Então ouvimos diversos seres e concluímos que se era diferente ou era aquilo mesmo, né? Então vamos verificando dessa forma. Então existe esse lado assim de ser mais ativo ou de ser passivo e nesse processo então pode uma vida passada constatada pode mudar ou não. Basicamente nós aceitamos o que o Espírito fala. Então, o mestre publica essa mensagem. Mas, no caso de assuntos mais importantes, que são discutíveis, evoca-se outro ser espiritual para ouvir a opinião e vamos verificando dessa forma, né? Dessa forma, a constatação da vida passada pode mudar, né? Parece que isso ocorre mais com as mensagens de espíritos guardiões, não é? Seres que querem se superestimar, né? Nesse caso, é preciso fazer essa análise. Por outro lado, tem seres que preferem ocultar
voltar à identidade. Então, precisa também análise. Ouvimos diversas explicações do editor-chefe Ayaori. Enfim, no exterior, as mensagens espirituais estão influenciando a política, o meio militar, e é algo indispensável para a proteção nacional, para proteger o povo. Eles estão acessando as informações nesse sentido. E se o Japão não está aceitando isso, está meio atrasado. Eu senti isso, né? Por exemplo, na área da política, podemos ouvir ex-presidentes e ex-ministros e, assim, avaliar como foram as decisões tomadas. Então, existe esse campo da história oral na política. No caso da mensagem espiritual, podemos ouvir diversos seres espirituais, inclusive os espíritos guardiões. E enquanto a história oral fala do passado, a mensagem espiritual fala do futuro. Podemos enxergar o futuro, o que vai acontecer um pouco antes. Então, esse é o valor da mensagem espiritual. Muito obrigado. A mídia da Rap Science, o The Liberty e o The Fact, gostaríamos de continuar fornecendo àqueles que estão lendo Liberty e assistindo The Fact, e para os japoneses e para as pessoas do mundo todo, informações não somente do mundo terreno, mas também do mundo espiritual, para proteger a vida de vocês e construir um futuro próspero. Continuamos contando com o apoio de vocês. Muito obrigado, editor-chefe Ayaori.